Alô, gente boa que gosta do futebol goiano, aquele abraço para vocês, especialmente para você rubro-negro, atleticano, aguardando mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Vitória no Barradão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Time goiano, segundo colocado, 41 pontos, o Vitória 16º com 24. Um jogo de equipes que estão aí em lados opostos da tabela, né? O Vitória, mesmo com toda a sua tradição de Série A, é um time que vem sofrendo muito neste Campeonato Brasileiro. Esboçou uma reação, saiu daquelas últimas posições, até parecia que não iria sofrer muito neste segundo turno, mas aí depois sofreu duas derrotas para equipes que estavam na lanterna, né, no momento em que jogaram com Vitória, o São Bento e o Guarani, e aí desta forma voltou a se complicar. Tanto é que o técnico Carlos Amadeu foi demitido. E o Vitória, dando um show de planejamento e organização, estreia hoje contra o Atlético o seu quinto treinador em 2019. E isso mostra o quanto o futebol brasileiro, né, o quanto as diretorias do futebol brasileiro, ou pelo menos boa parte delas, são diretorias sem nenhum planejamento, nenhum. Grande parte dos clubes brasileiros, o planejamento deles é equivalente ao planejamento de um destes carrinhos que vendem espetinho nas esquinas aí da nossa capital. O mesmo planejamento, de um mesmo nível, mais ou menos, vamos dizer assim. Mas o Atlético não tem nada com isso, né? O Atlético que manteve Wagner Lopes desde o final do ano passado. E por isso veio colhendo bons resultados. Já foi campeão goiano e agora vai encaminhando aí a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver um pouquinho da história deste confronto entre rubro-negros. O que prevalece são os empates, né? De 12 jogos, 6, ou seja, metade, terminaram empatados. Cada equipe venceu 3 vezes. O Vitória marcou 12 gols e o Atlético marcou 10 gols. Vamos conferir agora como são os números lá na cidade de Salvador. Salvador que recebe hoje este confronto entre Vitória da Bahia e Atlético. Vou pegar aqui para vocês quais são os números lá em Salvador. 6 jogos. O Atlético nunca venceu o Vitória em Salvador. Destes 6 jogos foram 2 vitórias do Vitória e 4 empates. Ou seja, o Dragão vai tentar hoje impor diante do rubro-negro baiano a sua primeira derrota jogando lá em Salvador. Essas duas equipes já jogaram pela Série A do Campeonato Brasileiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Primeiro jogo entre eles em 1986 pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Vitória por 1-0 no Serra Dourada no dia 1º de novembro daquele ano. O último confronto, a maioria vai se recordar, pelo primeiro turno desta Série B, empate por 1-1 no estádio Antônio Ascioli. O Atlético que não vence o Vitória desde 2010. Ou seja, de lá para cá foram 6 jogos com 4 empates e 2 vitórias do Vitória. Então o Atlético já tem aí um grande período, né, sem vencer a equipe baiana. Vamos recordar um jogo aqui que não foi uma vitória, mas antes de recordar esse jogo, aliás, citar um grande momento de Vitória e Atlético. Em 2010 as duas equipes se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil. Aqui em Goiânia o Atlético venceu por 1-0, mas depois acabou perdendo por 4-0 lá no Barradão e o time baiano decidiu a competição naquele ano contra o Santos. Mas também em 2010 o Atlético conseguiu um grande resultado. Um empate por 0-0 contra o Vitória no Barradão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com aquele empate, o Atlético se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. O Dragão foi comandado naquele jogo pelo René Simões. O Atlético jogou, empatou e permaneceu na Série A com Márcio, Adriano, Gilson, Welton, Felipe e Thiago Feltre.
Pituca, Robson, Agenor e Elias, depois o Anailson, Juninho, depois o William e Marcão. Um jogo emocionante, o Barradão lotado, e o Atlético conseguiu se segurar e garantir permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano de 2011. Então um pouquinho aí da história entre Vitória e Atlético, Atlético e Vitória. E este jogo de hoje? Vitória busca uma nova motivação, chegada do Geninho, que é um bom treinador. Geninho é um treinador estrategista, mas imagino que para o jogo de hoje nós veremos muito mais, talvez, a modificação de um ambiente com a chegada de um novo treinador, e ainda vai ser um time muito com a cara do Carlos Amadeu. O Geninho não teve todo esse tempo para a gente já ver grandes modificações táticas na equipe que vai enfrentar o Atlético. Já o Atlético tem o seu estilo de jogo, tem a sua maneira, sabe o que fazer dentro de campo. O Atlético já tem as suas estratégias muito bem definidas, e acho que por isso, e também por ter um time mais organizado do que o Vitória, o Atlético é favorito mesmo jogando em Salvador. Já ganhou o jogo? Claro que não. O jogo é difícil? É difícil. É contra uma equipe tradicional, fora de casa, um time que é obrigado a vencer. Com certeza vai ser muito pressionado pelo torcedor, vem sendo muito pressionado também pela mídia baiana, que cobra do Vitória, e com razão, porque a instituição Vitória não é um time para estar brigando contra rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Todo mundo projetava que o Vitória iria brigar pelo acesso, mas devido a uma grande guerra interna, que passou por lá recentemente, devido a um planejamento muito mal feito, tanto que eu citei há pouco que o Geninho é o 5º treinador do time somente neste ano, o Vitória tem frequentado quase sempre essas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Agora, o que é que eu imagino que ajuda o Atlético a ser este favorito? É que o Atlético vai poder jogar exatamente como ele gosta. Um Vitória desesperado, obrigado a sair para cima do time rubro-negro, e é tudo que o Atlético quer, porque é a maneira que o Atlético se dá melhor. Espera o adversário, faz aquela marcação, uma pressão muito grande sobre o homem da posse de bola ali no meio campo, e aí quando rouba, consegue sempre fazer bons contra-ataques, ser muito perigoso nesse tipo de jogada. Então o Vitória, com essa necessidade cruel de vitória, vai propiciar ao Atlético jogar no seu tipo de jogo favorito. A questão é se o Atlético vai conseguir mais uma vez ser eficiente, como foi lá em Criciúma, por exemplo, na última rodada, porque o Atlético tem sim totais condições de vencer o Vitória. Lógico que o jogo são os 90 minutos, nesses prognósticos iniciais, eles são apenas uma perspectiva, apenas uma tentativa de simular o que vai acontecer. O que vale mesmo é o que acontece ali durante os 90 minutos. O técnico Wagner Lopes fará algumas modificações na equipe, provavelmente terá que fazer algumas modificações na sua equipe. O Moacir saiu lesionado no último jogo, o Oliveira não jogou contra o Criciúma. Existe aí uma certa dúvida, se o Oliveira não puder jogar, joga o Lucas Rocha. Se o Moacir não puder jogar, joga o Pedro Bambu. Mas provavelmente apenas o Pedro Bambu será novidade na equipe. O Oliveira deve retornar, seria uma novidade também, porque o Lucas Rocha jogou contra o Criciúma, mas o Oliveira é que vem sendo titular, e o Pedro Bambu é que deve jogar ali no meio campo. Penso que o Atlético perde. O Pedro Bambu é um jogador experiente, ajuda o Atlético, mas o Moacir vive um grande momento, e o Atlético não contaria com o grande momento do Moacir, que hoje é a grande mola ali do Atlético, um jogador que consegue ajudar tanto defensivamente na marcação, como quando o Atlético tem a posse de bola, o Moacir adianta, forma uma linha de 4 ali, o Jorginho faz o papel de meia por um lado, o Moacir pelo outro.
O Atlético joga praticamente num 4-1 quando tem a posse de bola, e o Moacir tem sido muito eficiente nesse tipo de jogada. Então é ruim não poder contar com o Moacir. Vamos ver, né? Talvez ele até pinte de surpresa aí na hora do jogo, mas é ruim não poder contar com ele se o Moacir não puder jogar. Lá atrás o Oliveira, que tem uma invencibilidade incrível, né? Nos últimos 26 jogos em que o Oliveira jogou, o Atlético não perdeu. Então é um jogador que, pelo menos sorte, ele vem tendo muito, né? Vem dando muita sorte aí para o Dragão, sem contar que vem sim fazendo uma Série B boa ao lado do Gilvan. E eu já fui um crítico do Gilvan por achá-lo um jogador lento, de pouca recuperação, mas tenho gostado muito dessa Série B do Gilvan. Acho que ele tem sido muito eficiente e ajudado bastante o Atlético nessa boa campanha da equipe rubro-negra. Lá no Vitória, alguns jogadores que merecem atenção por parte do Atlético. Você tem o Felipe Gedós, né, que é um jogador lento, de pouca mobilidade, mas finaliza muito bem de fora da área. Você tem o Wesley, que é um atacante do Palmeiras, está emprestado no Vitória, chega rápido, né, um jogador que tem uma boa mobilidade ali próximo da grande área. Tem o Anselmo Ramon, que é um atacante perigoso de área. O Caicedo também é mais correria, mas sempre merece um certo cuidado. E tem os pontos a se explorar, né? A defesa do Vitória também é uma defesa que pode explorar. O Capa, né, lateral esquerdo também, até avança muito, mas é bom de se jogar nas costas dele. O Vitória, as duas laterais do Vitória propiciam ao Atlético jogar por ali, né? São jogadores de marcação fraca, tanto o Matheus Rocha de um lado quanto o Capa do outro. Acho que Mike e Reginaldo poderão ajudar e ser efetivos ao Atlético no jogo desta noite lá no Barradão. Eu vou comentar este jogo pela Rádio Bandeirantes 820 AM, e amanhã eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi este Atlético e Vitória lá em Barradão. Um grande alô, um grande salve aí para a galera do Dragão Goiano, site parceiro aqui do canal, e até mais para todos vocês. Aquele abraço.